Ei, sua linda lindeza, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso e hoje o tema, a gente vai bater um papo hoje sobre alinhamento energético. Mas claro, né, lindeza, eu não vou falar para você só o que é a ferramenta, como usa, não. Eu vou aqui usar o alinhamento energético como um exemplo para ajudar você a construir um processo de cura, um processo terapêutico único. Que você possa imprimir o seu DNA naquilo que você faz e você possa usar isso na sua comunicação para te diferenciar das outras terapeutas que de repente fazem o mesmo trabalho que você, certo? Seja muito bem-vinda à Escola do Saber, esse é o canal da Empreendedora Holística, lindeusa, vamos nessa, vamos junto para esse papo que é muito legal. Eu amo falar de alinhamento energético porque ele é uma ferramenta sensacional. É uma ferramenta que me ajudou muito no meu processo. Eu e o alinhamento nos encontramos de uma forma muito divina, muito especial. O alinhamento energético, eu vou dar para você aí um entendimento do que ele é, para você poder entender um pouquinho do que eu vou falar mais ali na frente. O alinhamento energético ele é uma ferramenta terapêutica não regular. Quando eu falo não regular, ele é como a constelação, que não é uma terapia que você usa semanalmente, quinzenalmente, não. Ele é uma ferramenta para processos pontuais, né? Para que a gente chama em alguns momentos de uma terapia breve de crise, quando você usa no momento de crucial, uma dor, algo que você precisa olhar. E diferente da constelação, o alinhamento energético, ele trabalha o teu campo energético, ele trabalha as tuas frequências, aquilo que está ali no teu campo energético reverberando e que quando desregulado, obviamente são frequências que estão desreguladas, acabam gerando sintomas diversos e obviamente muito emocionais, psíquicos e obviamente tudo aquilo que é desregulagem psíquica e emocional reverbera no teu corpo, né? E obviamente interfere no teu comportamento e esses comportamentos interferem nos teus resultados. Então o alinhamento energético ele vem de um professor, ele era um pesquisador chamado Aloysio Delgado, carioca, e ele canalizou essa ferramenta e ela vem muito, assim como a constelação, ela vem de um campo de observação. O Aloysio foi lá para a floresta, para a Amazônia, e junto com os conhecimentos que ele já tinha de pesquisa, de energia, ele era um botânico, então ele estudava muito ervas e as plantas. Ele foi lá para a Amazônia observar os povos originais. E numa dessas caminhadas ele canalizou essa ferramenta. Ela é muito quântica, então é uma ferramenta que eu uso no meu trabalho para ler o campo da pessoa, porque às vezes, lindeusa, você já deve viver isso na sua vida, aí no seu servir. Às vezes o cliente chega para você com duas situações, ele vem na dor e às vezes ele não consegue colocar em palavras aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivenciando. Às vezes a dor é tão intensa que ele não consegue nem escolher uma dor. O que ele quer resolver? E às vezes ele rejeita tão profundamente aquilo, ele recalca aquilo de uma forma tão profunda que ele não diz, né? E às vezes não é numa primeira sessão que você percebe isso, às vezes é num outro momento. E o alinhamento energético eu uso no meu trabalho para fazer essa leitura de campo, para olhar para além do simbólico, das palavras, além daquilo que o cliente está me trazendo. Eu normalmente quando o cliente chega para mim, eu já consigo através dessa ferramenta um raio-x um pouco mais aprofundado dele. E eu uso para diagnóstico do negócio. O alinhamento energético, ele é uma ferramenta que eu uso não só para a pessoa física, para o CPF, mas para o CNPJ também. Ele é uma ferramenta extremamente importante para a gente poder ler o campo, fazer diagnósticos do campo. E é uma ferramenta de transmutação energética. Então, as frequências do campo que estão desreguladas, o alinhamento energético ele regula, ele limpa, ele faz com que essas frequências sejam transmutadas para que elas trabalhem no seu campo de forma inteligente, para que você se fortaleça para obter os resultados que você
quer obter, limpando a tua mentalidade, o teu corpo emocional. Então é uma ferramenta extremamente potente e com resultados incríveis, e ela é muito profunda e leve. Então eu gosto muito do alinhamento energético, eu caso ela com a constelação familiar, porque ela tem um casamento, ela caminha junto com a constelação dentro do meu trabalho. Obviamente, a forma como eu construí o meu trabalho, a minha metodologia, eles fazem um casamento perfeito. E por que eu quis falar de alinhamento energético? E eu falei no início do vídeo sobre como você cria um DNA, cria um processo terapêutico único. Porque veja, nós no nosso processo de autoconhecimento, de busca, normalmente a gente vai se tornar terapeuta daquela técnica que nos transformou, aquela que mais nos tocou, aquela que realmente a gente sentiu que fez uma diferença, foi um divisor de águas no nosso processo de expansão de consciência, certo? E aí às vezes a gente fica ali com aquela ferramenta, às vezes pra gente chegar nela, a gente já caminhou por várias coisas. Por exemplo, a minha porta de entrada no mundo energético foi o Reiki. Eu acho que grande parte de nós terapeutas passamos por aí, né? E aí, quando eu comecei, o que eu fazia? Eu ainda não tinha o alinhamento energético, eu usava o Reiki, usava a constelação, mas eu usava o Reiki como o quê? Dentro do meu processo de trabalho, que eu atendia 1 a 1, como terapeuta mesmo, psicanalista, eu usava o Reiki como bônus. Então eu dava de presente para os meus clientes, aqueles que se tornavam meus clientes, e ganhavam um Reiki de bônus. Essa era a forma que eu tinha. Para os clientes que vinham fazer constelação familiar, ganhava o Reiki de bônus. Então o Reiki nunca foi um atendimento agendado para mim. Eu usava isso como um bônus para os meus clientes. E hoje, o alinhamento energético. O alinhamento energético é uma ferramenta que está dentro dos meus trabalhos. Então, dentro da mentoria sistêmica, eu uso o alinhamento energético como um diagnóstico para o seu negócio, para você como fonte, para o seu negócio, para ajudar você a olhar com mais profundidade para aquele lugar que realmente precisa ser olhado naquele momento, porque o nosso negócio é um filho. Então, dependendo da idade, da maturidade do nosso filho, ele vai necessitar de algo. Então, se nosso filho está pequenininho, ele já saiu da mama, mas ele já está se alimentando com outras coisas, eu não vou dar uma feijoada para ele, certo? Ele está na papinha. Então, o alinhamento energético, ele ajuda a fazer esses diagnósticos. Estou dando aqui um exemplo chulo, mas é só para você entender como é que eu uso. E para, obviamente, fortalecer a ordem sistêmica, fortalecer o equilíbrio sistêmico dentro do seu negócio, dentro daquilo que você faz e, obviamente, você como fonte. E isso, para mim, dentro do meu trabalho, dentro da mentoria sistêmica, que é um produto, ele é um diferencial. A minha mentoria, ela tem uma base de metodologia sistêmica, que é a sistêmica como um todo, e ela agrega o alinhamento energético. É uma ferramenta que eu uso, que é única, que é para leitura do campo. E foi a forma como eu estruturei esse trabalho. Em determinado momento eu uso, normalmente no início, às vezes no meio para o fim da jornada que o cliente faz comigo, eu uso o alinhamento energético para ter um diagnóstico inicial, para fazer o equilíbrio, né? E a ordem, estabelecer o equilíbrio e a ordem. E assim a gente vai estruturando e criando essa metodologia. E quando eu vou ofertar o meu trabalho, eu comunico isso para o meu cliente, para ele saber o que ele está levando nesse pacote. E eu vou mostrando para ele a forma genuína, exclusiva, que é minha de trabalhar. Você vai encontrar aí no planeta vários outros alinhadores e cada um trabalha de um jeito, porque cada pessoa é única. Você é a fonte e essa ferramenta vai te atravessar para chegar no outro do jeito seu. E aí a pergunta que eu faço para você, lindeus, é: como é que você está usando as ferramentas que te compõem?
como é que você pode estar usando as ferramentas que você tem hoje na tua cesta, né, de ferramentas, como é que você pode estar utilizando elas para criar algo único, para criar uma jornada única para o teu cliente. E nesse processo de criação dessa jornada única, como é que você valora essa jornada para que ela seja exclusiva? Lembra que nós, como terapeutas que estamos aí nesse início de caminhada, e eu me coloco nesse lugar junto com você, porque se você olhar as minhas redes sociais, eu não sou aquela terapeuta, aquela profissional, aquela mentora que tem 1 milhão de seguidores, 10 mil seguidores. Eu não tenho. Se a gente juntar todas as minhas redes sociais hoje, eu vou ter aí uns 11 mil seguidores, porque tem uma rede aí que eu tô crescendo bastante. Então, assim, vou ter uns 11 mil hoje. Então, eu deixo de ganhar dinheiro com isso? Claro que não. Número de seguidores não representa quase nada aqui na nossa capacidade de gerar dinheiro. O que é importante? Eu saber quem eu sou, eu cuidar da fonte e a partir dessa identidade espiritual e assumir essa identidade de quem eu sou, eu conseguir usar as minhas ferramentas de forma única. Como é que você pode usar? Criando um processo. Começa a pensar nisso, sabe? Da mesma forma que eu usei o alinhamento dentro da mentoria, eu uso isso nas minhas mentorias de grupo, individuais. Como é que você pode usar as ferramentas que você tem? Não dispensa. O Reiki hoje eu ainda uso, não como bônus, para fazer alguns envios em alguns momentos para um cliente, para fazer dentro de uma sessão. Às vezes a mentorada chega para mim completamente desenergizada. E às vezes eu uso o Reiki para dar uma energizada nela. Eu sou Theta Healer também. Como é que eu uso o Theta Healer dentro da minha jornada? Dependendo do caminho, dependendo da etapa do processo que eu tô, eu ajudo a minha cliente a elevar a frequência dela para um nível Theta, para que ela possa acessar dentro do negócio dela aquilo que ela precisa para modelar, para modificar e até para criar algo. Um produto, um infoproduto novo. Percebe como tá tudo conectado? E aí, obviamente, conectando o metafísico com o físico. A gente traz do plano espiritual para cá e aqui a gente trabalha ele na forma física, criando um planejamento, criando um roteiro, criando uma comunicação, criando um plano de comunicação, de venda, oferta e de posicionamento desse filho que a gente bota no mundo. Então é sobre isso, lindeusa. E para um pouco hoje e dá uma pensada sobre isso, sabe? Será que não tá na hora de trazer um refresh, um ar novo, um cheiro novo para isso que você faz? Como é que você vai comunicar esse tempero novo que você vai dar para essa jornada que você vai criar a partir de hoje? É muito importante que você pense sobre isso, porque é isso que vai fazer você se conectar com a tua cliente ideal. É através dessas particularidades que vão te identificar. Vão falar assim, caramba, a fulaninha, ela faz isso de tal jeito. Ó, você quer isso aqui de tal... Ó, isso aqui tem a ver com você. Vai lá falar com a fulaninha, que é ela que faz isso desse jeito. Tem outras consteladoras, alinhadoras, Theta Healer? Tem, mas quem faz isso desse jeito é a Mariazinha, é a Joaninha, é a Antônia, é a fulana de tal. É assim que é. Então, e pensar, para finalizar o nosso vídeo, muito importante, como é que você quer ser vista? Porque a partir desse ponto é que você vai estruturar todo esse processo, certo? Lembrando que a comunicação é verbal e não verbal, certo? Estamos juntas? Dúvidas? Manda nos comentários, compartilha esse vídeo, assina esse canal e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e aí você vai ser avisada quando entrar um vídeo novo aqui, tá bom? Até o próximo!